E aí pessoal, eu sou Davidson Abreu, hoje a gente vai bater um papo rapidinho aí sobre direitos individuais nesse momento de pandemia. Se você gostar, dá um like, se inscreva no canal. Se não gostar também, faça aí a sua crítica. Hoje estamos num momento muito peculiar, quase que inédito aí no país, apesar de que no passado houveram aí fatos semelhantes. E o que está acontecendo são as limitações dos nossos direitos individuais e que estão indo além da Constituição. A gente tem que ter em mente uma diferença do que nós concordamos e do que é legal. Nós temos que saber disso daí. É muito fácil eu concordar com uma medida que ela seja ilegal, mas ela é de acordo com o meu pensamento, com minha ideologia ou qualquer outra crença que eu tenho. Mas como uma pessoa inteligente, eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que saber o que é ilegal. Eu gosto muito, e isso daí é um assunto polêmico, mas está mais do que pacificado. Se você não acredita, procure na doutrina ou procure aí com os juízes. Hoje mesmo, o ex-presidente do Tribunal de Justiça falou sobre isso na televisão, na Bandeirantes. Eu gosto muito quando eu vejo a Guarda Municipal abordando um suspeito, fazendo uma revista lá, fazendo uma busca pessoal. Mas isso é ilegal. Não está na Constituição isso daí. Não está no artigo 144, lá que fala sobre segurança pública. Isso é ilegal. Eu gosto e aplaudo, mas tem que ser mudado a lei. Nós estamos vendo atitudes que nem estado de sítio, que seria regulado pela Constituição e não foi decretado, nem estado de sítio autoriza. Eu sou a favor de que estados e municípios tenham mais autonomia. Sou a favor disso. Mas isso foi feito através de um decreto. Nós ainda temos um poder central que deveria estar regulando e tomando conta da situação. Então há essa diferença. Estamos vendo polícias de alguns estados atuando como uma ferramenta do governador, amparado em um decreto que a princípio está em desacordo com a Constituição, apesar do STF estar dando seu aval. O STF, que seria o guardião da Constituição, sabemos que suas decisões elas são políticas. E cada vez elas estão sendo menos técnicas. Há questões aí de cidade, de condomínios, regulando a entrada de pessoas na residência. Proibindo, por exemplo, uma festa numa residência. Eu posso ser contra uma festa nesse momento. Mas o que acontece, a casa sendo o asilo inviolável do indivíduo, o que acontece dentro da casa é de responsabilidade dele. Você não pode deixar que momentos de crise se interponham em seus direitos individuais, porque isso daí abre um caminho muito perigoso. O Estado vai perceber que ele tendo uma força, tendo um apoio popular, ou até um apoio político, ele vai alegar em outras situações momentos de crise para ele impor sua vontade. Temos que tomar muito cuidado com isso, mesmo quando a ação do Estado ela é de acordo com o meu pensamento. Mesmo quando eu desejasse que aquilo ali fosse legal, mas eu sei que não é legal. Então que mudem as leis. Estamos vendo aí inúmeros casos gritantes de abuso de autoridade. E pessoas leigas que estão tomando as decisões que lhe convém. Prefeitos, até às vezes governadores, que não têm o mínimo conhecimento jurídico, estão agindo conforme acham que podem agir. Isso daí é um grande problema, até para o cidadão. É um tema muito polêmico, mas há o outro lado da história também. Se eu for abordado, seja lá por quem for, que está cumprindo uma ordem que pelo menos ele entende ser legal, também fica complicado eu não obedecer. Se cada um de nós for obedecer o que acha que é certo, isso vira um caos e vira anarquia. Isso daí eu vou verificar depois
Depois cabe uma ação de indenização, uma ação até criminal, uma ação de abuso de autoridade. Mas se cada um também, por outro lado, for fazer o que lhe convém ou o que acha que é certo ou errado, aí ferrou. Naquele momento, temos que respeitar a autoridade ali. Seja do agente, seja do policial, seja lá do governador. Isso não quer dizer para esquecermos nossos direitos. Vamos entrar com as ações aí, mas temos que ver os dois lados da moeda. Está uma situação muito complicada. A gente está vendo diariamente abusos de ambos os lados, de ambos os lados. Você também se negar a obedecer uma ordem legal, ou que pelo menos tecnicamente aparenta ser legal naquele momento, é complicado. Você partir para o desacato, para a resistência, para a desobediência, você está cometendo uns outros crimes. Óbvio que se depois isso daí for entendido que não é uma ordem legal, pode ir por água abaixo. Mas é um momento delicado, que o melhor é usarmos o bom senso. Mas quando isso passar, muita gente deverá responder por esses abusos. E se nós tivéssemos um Supremo ali, sério, realmente guardião da Constituição, e que não fosse ideológico, ou nem com essa costumeiramente tomando medidas políticas, no momento futuro, todos iam evitar fazer isso. Que estamos vendo verdadeiros absurdos aí. Absurdos. É o direito de reunião sendo aproveitando, prendendo pessoas. O direito de reunião, o direito de manifestação. O seu asilo inviolável. Temos que tomar muito cuidado com essas arbitrariedades. Seja de direita, de esquerda, qual for. Isso daí é um grande perigo. Um grande abraço e se inscreva no canal.